alunos, sou professora Adriana de Língua Portuguesa. Bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Não esqueçam de acessar o Classroom, pois as atividades obrigatórias darão a frequência de vocês, então é muito importante, ok? E quem está somente acompanhando as aulas pela televisão, procurem a escola e lá retirarão as atividades. Vamos então iniciar nossa aula. Hoje iremos ver gêneros discursivo, notícia, e também iremos rever o verbo, ok? Vamos ler a notícia? Leiam comigo. Colurbe recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. A quantidade total de lixo aumentou na cidade. Foi de 558 toneladas em 2017. Por G1 Rio, 1/1 de 2018, 15 horas e 18 minutos, atualizado há 2 anos. Vamos continuar? A Colurbe recolheu no primeiro dia do ano 653,56 toneladas de lixo de todos os 8 locais de festa na cidade, sendo 285,65 toneladas apenas em Copacabana. Segundo o órgão, o lixo já tinha sido recolhido às 10 horas. Ainda de acordo com a Colurbe, a quantidade total de lixo aumentou na cidade, fora de 558 toneladas em 2017, mas em Copacabana houve uma pequena redução, passando de 290 toneladas em 2017 para 285,65 este ano. A Ilha do Governador teve o maior aumento de lixo entre as festas do Réveillon, passando de 20 para 37 toneladas. Estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Isso se deu por 3 motivos básicos, né? A colaboração do povo, que deu grande demonstração de poder de conscientização. A nossa fiscalização do lixo zero, que inibiu o descarte irregular, e o trabalho maravilhoso dos nossos guerreiros garis do Exército Laranja, que não mediram esforços para deixar tudo limpo, em tempo recorde, afirmou o presidente da Colurbe, Rubens Teixeira. Disponível aqui vem o endereço eletrônico, ok? Então, retomando as características da notícia, tá? O que nós vimos ali no início? Nós vimos vamos voltar aqui. Vejam, aqui nós temos o título, como nós chamamos, tá? O que é esse título? Esse título é a chamada. É quando o leitor ele tem a atração por ler essa notícia. Por isso que ele vem em uma fonte maior. E nós temos abaixo uma sublinha, uma linha fina, que chamamos de subtítulo, ok? Então, veja, toda notícia precisa de título, que é onde tem a fonte maior, onde acaba atraindo mais o leitor, e ali embaixo nós temos a sublinha, né, uma linha fina que chamamos de subtítulo, que é que vem ali trazendo um pouco para nós as informações que vão ser desenvolvidas no longo do texto da notícia, ok? Então vamos agora para o primeiro exercício. Leia o título da notícia. Vejamos. Colurbe recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Por G1, Rio, e temos aqui as informações. 1º de janeiro de 2018, 15 horas e 18 minutos, atualizado há 2 anos. Agora, procure responder. Em qual site ou portal de notícia foi publicado essa notícia? Vamos lá?
Então, vamos ver a resposta. Colurbe recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Aqui nós temos as informações. Então, foi publicado aonde, né? Foi publicado no site. Olha aqui, essa informação é de onde veio essa notícia. É a fonte. Vamos para o exercício 2. Vamos resolver o exercício 2. Vamos lá. Colurbe recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. E aqui eu tenho a informação também de onde foi retirado e qual é o fato destacado no título da notícia. Vamos lá respondendo? Então, resolver o exercício bem fácil, não é? Vamos ver a resposta. Vejamos, né? Qual foi o assunto, né? Qual foi o foco, né? A quantidade de lixo recolhido no primeiro dia do ano no Rio de Janeiro. Vamos para o próximo? Atividade 3. Releia o subtítulo, a linha fina. Lembra que nós falamos ali no início do subtítulo, ok? A quantidade total de lixo aumentou na cidade, foi de 558 toneladas em 2017. Qual é o fato destacado? Vamos lá?
Muito bem, então a resposta seria, qual é o fato destacado, né? O fato destacado na linha fina, que é aquela linha abaixo do título, né? É o aumento na quantidade total de lixo na cidade, ok? Vamos agora para o quiz? Vejamos juntos. O subtítulo que vem abaixo do título é também chamado de, vamos lá? Lead, linha fina ou manchete? Um tempinho, pronto. Já deu tempo. Qual seria a resposta? Linha fina, porque eu acabei de falar sobre o subtítulo, que é o que fica abaixo do título, ok? Então vamos para mais uma atividade. Leia o trecho. A Colurb recolheu no primeiro dia do ano 653,56 toneladas de lixo de todos os 8 locais na festa na cidade, sendo 285,65 toneladas apenas em Copacabana. Segundo o órgão, o lixo já tinha sido recolhido às 10 horas. A questão: a quem se refere a expressão órgão destacada no trecho? Veja que está em negrito. A quem essa palavra órgão está correspondendo dentro do texto? Vamos lá? Um tempinho. Ok, então vamos para a resposta. A quem se refere a palavrinha órgão? Está se referindo à Colurb, né? Que é a empresa ali que recolhe os lixos, ok? Vamos para mais uma atividade. Vamos ler juntos? Ainda de acordo com a Colurb, a quantidade total de lixo aumentou na cidade.
fora de 558 toneladas em 2017, mas em Copacabana houve uma pequena redução. E o segundo trecho? Estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado, afirmou o presidente da Colurb. Okay? Então agora vocês irão responder essa questão. Diferencie o fato de opinião, explicando trechos acima. Bem, vocês já viram, né, nas aulas passadas, o que vem a ser fato e o que vem a ser opinião, né? Fato é quando é relatado realmente a veracidade, né, um fato que aconteceu, e a opinião é onde eu posso, né, colocar ali as minhas palavras, né, o que eu penso, enfim. Então vamos tentar responder essa questão? Muito bem, conseguiram responder? Vamos lá? Então, fato, né, o primeiro trecho é que identifica as características de um fato, né? Fato é algo que realmente aconteceu, é relatado de acordo com o acontecimento. E o segundo trecho, né, tem aqui a característica de opinião. O que é opinião? Opinião é quando eu posso colocar ali uma fala minha, uma fala de terceiro, não relatando somente o fato. Vejamos. O presidente da Colurb enfatiza a diminuição do lixo de Copacabana como resultado de um grande trabalho. Ao dizer estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho. Veja, ali foi uma posição que ele colocou, uma fala dele. Por isso, caracteriza como opinião. Vejamos mais um exercício. Leia o trecho. Apesar das atuações do presidente da Colurb, Rubens Teixeira,
avalia que as pessoas estão mais conscientes e até levam o lixo para descartar em casa, quando não encontram lixeiras. Tá? São palavrinhas que estão em destaque, essas palavrinhas com certeza vocês já sabem. Observe as palavras em destaque, todas elas indicam uma ação. Quais palavras exprimem uma ação? Vamos lá tentar responder? Ok, vamos lá para a resposta. Todas elas indicam uma ação? Será que todas essas palavras que eu destaquei nesse trecho, elas dão uma ideia de ação? Vocês sabem o que vem a ser ação, não é? É quando dá ideia de movimento. Vejamos aqui. Não, nem todas dão ideia de ação. Por quê? Quais são as que dão ideia de ação, que dão ideia de movimento? Veja, avalia, levam, descartam e encontram, né? Essas palavras, na verdade, elas exprimem essa ação. Vamos para o próximo? Então, o que acontece? Essas palavras que nós vimos ali, que dão ideia de ação, nós chamamos de verbo. Verbo, quando você fala, quando você lê uma palavra que traz para você essa ideia de movimento, né? Então eu digo que essa palavra, ela é um verbo, porque eu tenho a ideia que eu estou fazendo algo, né? Veja, recolhendo, levando, todas essas palavras eu considero como verbo. Elas são classificadas dentro da língua portuguesa, gramaticalmente, como verbo. Veja aqui, né? As palavras que exprimem ação, que acontecem em determinado tempo, fazem parte de uma classe gramatical chamada verbo.
Vejamos aqui. Então, nós temos o verbo que dá a ideia de ação, que é aquela palavra que eu acabei de falar, que dá a ideia de movimento, de andar. E eu também tenho algumas palavras que me dão ideia de estar, né? Então, veja, essas palavras também que me dão ideia de estar, elas são consideradas verbo dentro da classe gramatical. E além dessas duas, de ação e de estar, eu tenho fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza não depende de mim, não depende de você, né? É a natureza quem faz, por exemplo, trovejar, relampejar, chover, também são verbos, só que são classificadas como fenômenos da natureza. Okay? Na verdade, estamos aqui revisando um conteúdo que vocês já viram nas aulas passadas, não é mesmo? E verbo a gente já vem aprendendo lá desde o ensino fundamental 1, não é? Então vamos lá, dar sequência. Então o verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar uma ação, correr, ou um estado, ficar, ou um fenômeno da natureza que é chover, como eu acabei de relatar para vocês, tá certo? Então, vejamos a primeira atividade relacionada a verbo, que para vocês é a 7ª atividade. Vamos lá? Estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Todas as palavras em destaque indicam uma ação. Vamos lá justificar? Então, fácil, não é, pessoal? Vamos lá?
verificando qual dessas palavras vai indicar ação. Quais foram que vocês encontraram, né? Qual foi que vocês classificaram como uma ação? Vejamos, todas as palavras em destaque indicam uma ação? Não, não são todas as palavras em destaque que vão indicar uma ação, não é? As palavras estamos e ficou indicam o quê? Indicam um estado, né? É um estado, entra naquela segunda classificação do verbo, que a primeira é ação e a segunda é estado. Veja a diferença, quando eu vejo aqui, né, quando eu leio estamos, eu não tenho uma ideia de movimento, né, de uma ação, não, de estar, estamos. E a mesma coisa com ficou. Quando eu vejo ali a palavrinha ficou, eu não trago na minha ideia, na minha cabecinha, uma ideia de estar ali em movimento, tá? É uma coisa mais parada, mais de estado, tá ok? Então, com certeza vocês acertaram o exercício. Vamos para o próximo? Atividade, leia o trecho. Grandes volumes nas ruas, como embalagens de gelo e de cerveja, que costumam ser encontradas ao amanhecer na avenida, e continuaria a frase, né? Mas aqui para nós o que nos interessa é esse trecho, correto? Então veja, a palavra em destaque, amanhecer, ela está exprimindo uma ação? Ela exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Vamos lá? Ok, vamos então ver a resposta? A palavra em destaque exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Vamos ver qual seria?
Claro, exprime um fenômeno da natureza, não é mesmo? O amanhecer não foi eu quem fiz o amanhecer, né? É a natureza quem faz amanhecer, né? Chover, enfim, como nós já havíamos falado, correto? Vejamos aqui, então. Vamos ver exemplos de algumas palavras utilizadas na notícia, que são verbos e o que cada uma dessas exprime ou indica. Colurbe recolhe 653 toneladas de lixo. Veja aqui o que está em destaque. Recolhe, né? Quando eu coloco ali o destaque do recolhe, então eu estou indicando ali o quê? Que é uma ação, é um verbo, né? Porque ela está te indicando alguém indo lá pegar alguma coisa, não é verdade? Então, aqui, então, eu tenho uma palavra que é classificada dentro da gramática como verbo, tá? Então, recolhe, verbo recolher, sim, porque aqui ele está flexionado. Lembra que para ser verbo, eu preciso que flexione como pessoa, número. Nós vimos ali no slide ali atrás, não é? Então, veja, o verbo, na verdade, é recolher, tá? Exprime a ação. Vamos para o próximo. A quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Veja ali a palavrinha em destaque. Ficou, não é? Essa palavrinha em destaque, na verdade, dá a ideia do quê? Dá a ideia de movimento? De ação? Não, dá a ideia de permanecer, né? De estar ali, quer dizer, ficou estável em relação ao ano passado. Então, ficou também, nesse caso aqui no trecho, ele está flexionado, correto? E aí, então, qual seria, né? O verbo seria ficar, eu fico, tu ficas, ele fica, né? Então, exprime um estado. Vamos para o próximo. Embalagens de gelo e de cerveja costumam ser encontradas no amanhecer, na Avenida Atlântica, após grandes eventos. Veja a palavra em destaque, amanhecer. Amanhecer exprime o quê? Um fenômeno da natureza, tá ok? Vamos para o próximo. O verbo, ele varia, né? Ele se flexiona, correto? Então, veja, eu tenho aqui, ele se flexiona, ele varia em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Vocês sabem, vocês lembram, na verdade, não sabem, desculpa. Vocês lembram que o verbo, né, na primeira, segunda e terceira pessoa seria em quais pessoas? A primeira, eu, segunda, tu e a terceira, ele, não é verdade? O tu está um pouquinho em desuso, aí nós estamos substituindo o tu hoje por você, mas as pessoas realmente da conjugação verbal são eu, tu, ele, aí entraria três pessoas também no plural, que seria nós, vós e eles. E também aqui na terceira, nas pessoas no plural, a segunda pessoa do plural, eu estou aí substituindo por vocês. Então, é verdade? É o que mais nós usamos, mas o correto é ainda vós. E também nós temos, dentro da classificação do verbo, claro, o número, que seria o quê? Singular. Lembra o que vem a ser singular, pessoal? Singular e plural? Veja, singular e plural, singular é quando é uma coisa, né? Eu falo, tá no singular. Por exemplo, quando eu digo uma professora, né? E o plural seriam duas professoras, três professoras, quatro professoras e aí por diante. Então, o que acontece? O verbo também tem essa flexão, né? Ele varia de acordo com o número, singular e plural. E também nós temos, né, a classificação do verbo em tempo, né? Presente. O presente, nós bem sabemos o que é, né? É o que está acontecendo agora, nesse minuto, por exemplo, a nossa aula. E nós temos o pretérito. Mas esse nome pretérito, o que vem a ser o pretérito mesmo? Eu sei, é um pouquinho difícil essa palavra, por quê? Porque nós acostumamos falar de
passado, mas dentro da língua chamamos de pretérito. Vamos começar a utilizar a nomenclatura pretérito, ok? E nós temos o futuro, que é algo ainda que vai acontecer, perfeito? E o modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. Veja, o modo indicativo é a certeza, o modo subjuntivo fica aí na dúvida e o imperativo é uma ordem, tá? Veja, todos esses nós vamos trabalhar nas próximas aulas, então não perca nossas aulas, que vão ser muito interessantes. Vamos dar continuidade? Os verbos estão agrupados em 3 conjugações. Veja que interessante. Como assim agrupados em 3 conjugações, né? Muito fácil, gente. Muito fácil. Primeira conjugação são todos os verbos terminados em ar. Todos os verbos. Cantar, andar, amar. Então, todas eu digo que se o verbo, né, se aquela palavrinha que tem ação, que é um estado, que é um fenômeno da natureza, terminar em ar, eu digo que é a primeira conjugação, ok? E aqui está um exemplo, vamos lá para o exemplo. Nadar, plantar, estar, remar. Então, terminou em ar? Veja, ar, ar. Então, eu digo que é a primeira conjugação. E vamos para a segunda conjugação, que também é muito fácil. A segunda conjugação são os verbos terminados em er. Veja, lembra? Né? Verbo, acabamos de falar, da ação, o estado, fenômenos da natureza. Então, essas palavrinhas que exprimem isso, se terminarem em er, eu digo que estão na segunda conjugação. E nós temos a terceira conjugação, que são essas palavrinhas que chamamos de verbos terminados em ir. Por exemplo, sair, cair, divertir, dormir, que muita gente está dormindo, dirigir, tá ok? Então, veja, muito fácil, não é? Quando nós falamos de verbo, tem alunos que falam, meu Deus, verbo, eu não aprendo nunca, eu não sei o que é isso. Mas viram como é fácil o verbo, né? Só precisa um pouquinho de atenção, tá ok? Então, aqui estão as 3 conjugações do verbo. Vamos para a atividade para ver realmente se vocês conseguiram memorizar alguma coisinha sobre verbo. Colurbe recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Identifique que palavra no trecho acima é um verbo. Indique se exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, nesse trecho, vocês vão procurar aqui o verbo, ok? Vocês vão procurar qual palavrinha dessa eu posso classificá-la como verbo. Vamos lá?
Ok, pessoal, conseguiram responder, né? Conseguiram identificar qual seria, né, o verbo nesse trecho? Muito fácil, né? O verbo seria o quê? Não seria, é, né, pessoal? Porque está aqui, recolhe, né? Então, recolhe é um verbo, ok? Ele recolhe, na verdade, ele está flexionado, seria do verbo recolher, correto? E indica uma ação, né? Tá recolhendo lixo, tô ali pegando lixo, né? Então, recolher indica uma ação, então, portanto, ele é um verbo, ok? Aqui, então, nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, né? Vimos sobre a notícia, lemos uma notícia. Localizamos informações explícitas, né? Quando vocês identificaram ali o subtítulo, então vocês buscaram ali a informação. Diferenciamos fato de opinião e também compreendemos o que é verbo. Revisamos um pouco. Bem, desejo a todos vocês, né, bons estudos, que vocês continuem, né, estudando, vendo todas as aulas são super importantes e se cuidem.